Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 20, 22. Muito bom dia para você que está em casa, abriu aí as portas da sua casa para passarmos esse tempinho juntos. Vai ser um tempo de muita qualidade, com um assunto importantíssimo. Hoje nós vamos falar do Outubro Rosa e temos uma convidada muito especial que vai falar com a gente. Então você que é mulher ou que tem uma amiga mulher, fica prestando atenção nesse programa que vai falar com você. Manda aí como está a temperatura na sua cidade. E quero dar bom dia para o Pedro. Pedro, bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí de casa. Mais um dia, graças a Deus. Então você já pode participar com a gente aqui no chat e conversando para a gente ter uma manhã muito agradável. E para ser uma manhã mais agradável ainda, eu quero dar uma dica para você no nosso Stories que Edificam, né? A gente entra lá no Instagram, fica de olho para ver o que tem coisa boa lá, o que é de bom para passar para vocês. E hoje tem um Stories do Portas Abertas. Pode colocar na tela aí, por favor, produção. Portas Abertas aí falando sobre a situação dos nossos irmãos lá na Argélia, né? Falou que tem mais de 3 igrejas são fechadas e apesar da nova Constituição que rolou lá, que está acontecendo, a situação é bem ruim e não deve ser alterada. Então, que a gente possa orar por esses nossos irmãos, que a gente possa me acompanhar. Entra lá no site do Portas Abertas, entra na página, começa a seguir, porque eles colocam todo dia muitos stories legais para a gente conseguir entender um pouquinho mais do que está acontecendo, né? Fora da nossa bolha aqui, de onde a gente está vivendo, para ver a situação desses nossos irmãos. Exatamente, além do Stories que Edificam, nós temos uma música que edifica que toca na Rádio Pinheiros e se você não baixou o aplicativo ainda, baixa aí gratuitamente no Google Play ou Apple Store. Então vamos lá, a música de hoje chama A Minha Força, do Paulo César Baruch e da banda Saluz, que fala assim: a minha força és refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar, rocha, abrigo em tempos de incertezas. Minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho. A tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta. Aleluia, aleluia. Posso descansar. Aleluia, aleluia. Eu posso confiar. A Minha Força, do Paulo César Baruch e banda Saluz, é a dica de música hoje para você edificar sua vida, encher seu coração de esperança. É isso aí. E vamos falar hoje, você vê que eu estou de rosa aqui, esse mês todo mundo está falando do Outubro Rosa, né, Pedro? É isso. E para começar a nossa conversa falando sobre o Outubro Rosa, nossa enquete do dia, né? Sempre para você conversar com a gente aqui, para você mandar a sua pergunta, a sua ideia, a sua opinião, para que você mande qualquer coisa, mas pelo menos fala com a gente. Para saber, você sabe o porquê da existência do Outubro Rosa, você conhece, você tem conhecimento mesmo sobre o que é tudo isso. Hoje a gente vai conversar um pouco, mas você sabe o que é o Outubro Rosa, você tem conhecimento sobre toda a origem dessa campanha, desse mês especial. Essa é a nossa enquete para você conversar com a gente hoje aqui pelo chat do YouTube, mas também pode entrar em todas as plataformas e mandar uma mensagem, que mesmo depois do programa a gente continua essa conversa, continua essa interatividade. É isso aí, para conversar com a gente uma convidada muito especial, a Ana Carolina. Ela é cristã, mãe, esposa, médica e empreendedora. Gente, como faz tudo isso? Me explica. Mas ela vai falar, ela tem um testemunho incrível e ela vai dar várias dicas aqui para a gente de cuidado e principalmente para a gente ficar atento sobre esse tema que é o Outubro Rosa. Bom dia, Carol. Vou te chamar de Carol, tá? Tá. Pode chamar. Bom dia, Carol. Obrigada por estar aqui. É muito privilégio ter você aqui para falar. Sei que você tem um testemunho incrível. Obrigada por aceitar o nosso convite de falar aqui no Manhã PP sobre esse tema tão importante, né? É muito importante porque é assustador também, né? E a gente precisa prevenir, se diagnosticar, cuidar e vivê-lo da melhor forma possível, né? Então, é um assunto muito importante para mulheres. Homens também, eles não são isentos de ter câncer de mama. É mesmo? É.
Olha só, gente. Eu não Essa eu sabia não disso. sabia. Pensei que eu estava aqui de intruso na conversa hoje, então dá para participar, fazer umas perguntas. Boa, viu? Olha que interessante. Nossa, Sim. já valeu o programa, né? Que incrível. Já deu uma dica de prevenção. Homens também se cuidem. E, Carol, é muito sério. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a importância disso, desse tema. Dá um briefing assim desse tema, a importância de falar dele, por favor. Então, eu acho que ele tem, às vezes, até uma importância pessoal para cada um. Ele é diferente para cada pessoa. Na minha família, eu falo que o câncer de mama, ele é um rio que corre entre nós. Porque várias mulheres já tiveram. Nós temos uma mutação genética que predispõe o câncer. Então, é um assunto que eu vivo desde a adolescência. E quando minha mãe fez o diagnóstico, desde adolescente, a gente já começou a se preocupar com isso e frequentar as consultas com o ginecologista, mastologista, na tentativa de prevenir ou de um diagnóstico precoce. Então, assim, é um assunto muito importante também, porque assim, a gente sempre associa o câncer muito a pessoas, às vezes, mais velhas, né? Pois é. E não, eu tive, por exemplo, com 34. Eu conheço pessoas que tiveram até mais novas que eu. Então, ele não é um assunto exclusivo de mulher adulta, não tem uma idade, o câncer não escolhe idade. Então, assim, é um assunto que deve ser discutido entre a população. Difundido, forma de prevenção, autoexame, quando procurar o médico, porque isso faz toda a diferença num diagnóstico precoce, num tratamento precoce, e isso é muito importante. Ô, Carol, e você toda linda, alegre, que a gente brincando hoje de manhã, você passou por essa experiência, né? E assim, eu sei que é Deus na sua vida, eu tenho certeza disso. E se não fosse passar também, seria Deus também, ele não deixa de ser Deus, a gente sabe disso. Mas eu queria que você, se você quiser, se sentir à vontade, claro, contasse um pouquinho, assim, pra gente, como foi para as mulheres, pra gente se ligar um pouco do que é isso, né? Então, minha mãe teve câncer de mama, eu tinha 18 anos. Logo eu entrei para a faculdade, né, fiz medicina e desde lá eu já atenta, né, sempre fazia autoexame de mama, as consultas com ginecologista, ultrassom. Uma coisa que é super importante, mulheres jovens têm mamas densas e mamografia não identifica lesões malignas. Olha. Nem sempre. A maioria são identificadas por ultrassom ou ressonância. Então, assim, tô com 30 anos, tenho que fazer mamografia? Não, vai no médico, ele vai indicar o exame correto para você estar fazendo, se tiver necessidade. E às vezes os médicos não indicam, como é que faz? Não pode falar, né? Não pode indicar o exame, né? Assim, na verdade, a gente tem, você viu uma lesão mamária, você vai investigá-la. Se não tem nada palpável, porque, por exemplo, a minha lesão, ela não era palpável. Ela era... Você descobriu? Então, vou te contar. Desculpa. O que acontece? A mutação genética que eu tenho, ela também predispõe infertilidade. Então, eu fazia um tratamento para engravidar, e aí a gente ia fazer a transferência dos embriões, minha médica de reprodução humana falou o seguinte: Carol, faz seus exames de prevenção da mama agora, antes de fazer a transferência, porque talvez você tenha que fazer mamografia ou ressonância e você não vai fazer grávida. Falei, ok. Aí eu antecipei meus exames para, assim, eu fazia anual, porque assim, por exemplo, eu tenho história familiar. Então, até os 35 anos, você faz anual. Depois dos 35, você faz semestral. Eu estava com 34 anos. Então, eu fui fazer meus exames, fiz mamografia normalíssima, não tem nada. Aí, fui fazer o ultrassom da mama. Quem faz meus ultrassons é a mesma médica sempre, que ela é fantástica. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Goiânia, ela também não é daqui. E assim, ela viu a lesão tinha 0,8 centímetros. Ela era do tamanho de um grão de arroz. Nossa. E ela falou assim, Carol, assim, qualquer um ia falar para você, vamos repetir daqui 3 meses, só que eu não gosto da sua história familiar, eu achei ele meio pontudinho, vamos fazer uma biópsia agora? Eu falei, agora? Tipo assim, a gente estava no ultrassom, foi na tora
porque não estava nada preparado, né? E aí aí veio o resultado, era maligno, era um câncer, era o mesmo tipo histológico da minha mãe, da minha tia. E eu falo assim, às vezes a gente demora um pouco, né, a procurar. Eu sei que eu, por ser da área da saúde, eu tenho algumas facilidades. Todo o meu processo não foram 10 dias. Uau. Porque foi assim, aí eu liguei já pro patologista, falei assim, ó, Gabi, é meu exame, vê agora, que é uma patologista muito boa em Goiânia, que trabalha muito com câncer de mama, é minha amiga. Fez na hora, demora 3 dias, porque você tem que processar o material. E aí, saiu o resultado, eu já organizei, já avisei o meu mastologista, já fui no cirurgião plástico, já fiz tudo o que tinha que fazer. Na semana seguinte, já estava operando. E foi um processo, assim, muito rápido. Eu acho que e tinha dia que eu estava assim, eu tinha dificuldade para dormir. Eu falava, meu Deus, eu vou dormir com isso no meu corpo, isso vai me engolir. A vontade, às vezes, era eu acordava assim à noite, às vezes falava assim, Bruno do céu, vou pegar uma faca e vou arrancar esse trem. Sério. Imagina o que Porque, não, tipo assim, o câncer fazendo parte da nossa família, a gente sabendo de toda a história, dá uma angústia. A hora que, assim, você tá me vendo hoje, mas nem todos os dias eu estou assim. Nós, né? Sim, muito mais então, tem dias e dias. Dessas, Então, assim, lógico que dava vontade de falar assim, meu Deus, vou arrancar esse trem. E sabendo que ele é daquele tamanho, que como é que pode, né? Minúsculo. Né? Não dá vontade, passa um negócio na Fala cabeça. assim, que isso, né? Nossa, que loucura. E aí, eu poderia optar por nem tirar a mama. O meu era tão pequeno, não tinha linfonodo acometido, dava para eu fazer o que a gente chama de quadrandectomia. E tirar a lesão e um pedaço, uma zona esqueci o nome. De segurança, com uma margem de segurança, para ver se tinha células cancerígenas, ok? Mas eu falei, arranca tudo. É mesmo? Aí o meu câncer foi na mama direita, eu pedi para tirar a esquerda também, porque se eu tinha uma mutação genética, eu podia voltar de novo. Eu falei, não, arranca e vamos pôr silicone. Fazer o quê, né? E um ano antes, o meu diagnóstico foi 1 ano antes da minha mãe falecer. Minha mãe teve câncer de mama, teve diagnóstico de cura, porque a gente tem o tempo de remissão e aí você considera curada. E ela fez uma metástase já com mais de 10 anos do câncer. Aí fez químio e depois, mais 6 anos, ela fez chama carcinomatose meningia. No sistema nervoso central, né? Uma capinha que envolta o cérebro, teve invasão do câncer lá. E ela veio a falecer. E 1 ano depois, aí quando ela faleceu, eu fui no meu mastologista e falei assim, vamos arrancar? Aí depois que você fez a cirurgia? Não, mas eu não tinha o diagnóstico de câncer, eu já morria de vontade de arrancar o peito. Morria de vontade, só que eu não tinha feito o teste ainda genético. E eu fiz depois que eu tive o câncer, porque a ANS, que é Agência Nacional de Saúde, eu gosto de falar isso porque é uma coisa assim, eu acho que eles tinham que ter mais sensibilidade e pensar mais em prevenção, porque ele não obriga os planos a pagarem o exame genético. Gente. E aí, o que acontece? Você tira do seu bolso e paga, é um exame um pouco caro, nem todos vão ter acesso. Mas depois que você tem câncer, eles fazem. Então, assim, você poderia prevenir, não. Depois que você... E eles falam isso. Se você vai lá no plano, na ouvidoria, eles falam, não, a ANS não obriga. Mas agora que você teve câncer, a gente paga. Ai, gente, que absurdo. Eu ouvi desse jeito, gente. Eu ouvi. Então, assim, eu falo isso porque, assim, às vezes o plano vai negar, mas é importante. Se você tem história familiar, conversa com seu médico. Conversa com seu médico que você tem uma história familiar. Às vezes é importante fazer o estudo genético, ainda mais quando são mulheres jovens sendo acometidas. Então, a gente tem que pensar nessa parte genética, sim. Então, eu acho que, assim, mas nada é assim, eu acho que é assim, isso tem estudo científico e você tem que procurar seu médico para ele estar te orientando da melhor forma possível, né? Não é, eu ouvi, tem que fazer... Não ficar alinhado também, né, gente? Vai com cautela. Eu tô falando principalmente porque, assim, às vezes você tem uma história familiar
Então, conversa com o seu médico, vai ver se a sua história familiar, ela condiz com alguma mutação genética que você tenha que fazer uma investigação maior, intensificar seus exames, né? Então, é nesse sentido. E aí, eu operei, depois eu fiz a reconstrução, né? Porque não foi no mesmo tempo. Eu sou muito pequenininha, magrela, não tinha espaço para colocar a prótese. Eu tive que colocar, a gente chama de expansor, para fazer um espaço para poder colocar a prótese, né? Fiz ela, a gente fala que estão em 2 tempos. E, assim, durante todo o processo, não é fácil, a gente não fica bem resolvida da noite para o dia. Meu Deus, imagina. Por exemplo, tem 3 anos e 8 meses que eu passei por isso tudo. É o primeiro ano que eu converso e que eu faço campanha sobre isso. Amém, graças a A Deus. gente tem Ó, que eu vou chorar. Pode chorar, que tá em casa, no sofá, isso, a gente tá aqui para isso, a gente chora, a gente junto, é uma coisa que não é fácil. E eu disse, eu imagino, mas não dá para imaginar. Não dá. Quando passa na situação, eu quero até corrigir, é que a gente consegue sentir de verdade. Né? Exatamente. Mas eu admiro, assim, glorifico a Deus pela sua coragem de vir. Por isso que eu agradeci, comecei o programa agradecendo, porque não é fácil. Eu sei quem já passou por uma dor profunda, só quem já passou por uma dor profunda sabe o quanto precisa da força de Deus para a gente conseguir fazer isso que ela está fazendo, né? E nem todo mundo tem essa consciência, né? Essa inteligência de ficar fazendo exame, de estar sempre com a preocupação que você já tinha, né? Então é bom falar, porque nem todo mundo acaba pensando nisso. Ah, tá bom, então vamos ver e tal. E essa preocupação é bom escutar histórias e ver, né? De quem era preocupado e foi atrás e conseguiu passar. Mas existe, assim, essa semana eu realmente esse ano estou fazendo campanha de Outubro Rosa. Nas redes sociais, eu acho que, eu falo, pandemia é ruim, péssima, mas a gente intensificou a vida social online. Então, você tem que usar essa ferramenta que está disponível da melhor forma possível. E é a primeira vez que eu estou fazendo realmente campanha de Outubro Rosa. E uma amiga me disse que, assim, que ela falou, Carol, eu tenho uma amiga que o marido dela não deixa ela ir no ginecologista, não deixa ela fazer exame de mama. Aí, assim, aí você fica assim, como assim? Tipo assim, em 2020, como assim? Né? Como que existe E as mulheres passam por isso. Às vezes a mulher é tão tímida também que tem vergonha. E quando recebe o diagnóstico, também algumas negam. As reações são diferentes. Totalmente diferentes. E, assim, não é fácil enfrentar, mas a gente tem que enfrentar. Deus dá o que é nosso. Se deu pra gente, é nosso, a gente tem que saber passar por isso. E, assim, não é fácil, mas a gente tem que buscar a melhor forma de enfrentar isso. Eu, graças a Deus, tenho Deus. Amém. E a minha família também, que me deu muito suporte. Foi tão engraçado. Quando eu operei, gente, não tem graça nenhuma, mas foi engraçado hoje, olhando, né? Porque, assim, eu coloquei dreno, fiquei com dreno dos 2 lados. Eu parecia que eu estava ligada num fio na tomada e o dreno lá, saindo secreção e sangue. E aí, a minha irmã foi para Goiânia, porque eu operei na terça e o carnaval começava no final de semana. E aí, a minha casa... Negócio, né? Não, Goiânia vira um deserto. Porque Goiânia não tem carnaval, não tem nada, né? E aí, todo mundo foi para Goiânia. Minha prima, que é muito próxima a mim, foi da Paraíba para Goiânia, minha irmã de São Paulo para Goiânia, e ficava todo mundo empoleirado na casa do meu pai. Parecia um acampamento. Quem é crente sabe o que é acampamento de carnaval. A casa do meu pai virou um acampamento de carnaval, em prol do câncer de mama da Carol. E, assim, eu falo que, assim, é péssimo o câncer, é péssimo, mas ele traz coisas boas, ele traz muito amor para perto, traz os amigos. Por exemplo, tanto que é importante o apoio. Eu estou chorando, mas não é de tristeza, é de alegria. Porque eu, por exemplo, eu tenho muito medo, que eu acho super normal, e eu acho que um monte de gente deve ter, de ir para um centro cirúrgico sozinha. Tipo assim, eu conhecia todos os médicos, o anestesista, porque, por eu ser médica, eu conheço muita gente, mas sempre tem que ir uma amiga
ou um amigo. É verdade. E até eu dormir, ficar segurando a minha mão. Isso, de segurar a mão, a gente tem aquela coisa de segurar. E assim, uma grande amiga minha, duas, vieram de Campo Grande, entrou para o centro cirúrgico, ela é ginecologista, entrou para o centro cirúrgico comigo, ficou orando até começar a cirurgia. Então, assim, te dá uma calma. Deus manda um suporte sobrenatural. Muito. Deus, E assim, eu tenho essa facilidade até por ser médica e ter amigos médicos, nem todo mundo tem, mas eu acho que é uma coisa que até assim, Deus já preparou. os médicos podiam pensar nisso, né? Sua paciente está confortável de entrar e ser anestesiada sozinha? Não vale a pena, às vezes, alguém que dê um suporte, ou às vezes até a psicóloga do próprio hospital entrar com ela para tranquilizar ela, porque é assustador, vão te anestesiar e você vai ficar inconsciente sem saber o que está acontecendo com você. Assim, para mim, é ruim. Então, assim, eu tive um suporte fantástico. E no pós-operatório também, assim, teve escala de revezamento para cuidar de mim. Que demais. Assim, era uma de manhã, a minha cunhada ficava à tarde comigo o tempo inteiro, outra ia para dar banho da noite, dar o banho de manhã, fazer massagem para dormir, era assim. Então, assim, e eu estou falando tudo isso porque o câncer, quando vem um diagnóstico, é um diagnóstico pesado não só para a pessoa, é para a família. Porque a gente já associa o câncer com óbito. E não é assim. É verdade. A gente vai viver um tempo ainda, né? Graças a Deus. Ou não sei como que vai ser a evolução de cada um. Mas isso envolve toda a família em uma rede de apoio que você precisa ter. Eu tenho um grande amigo que é pastor que me visitou na época e ele falou assim, nada te faltará, Deus fala isso. E aí, se a gente quando fala Deus, nada te faltará, a gente pensa, não vai faltar comida, dinheiro, roupa, cama, um lugar quentinho. Não, nada te faltará. Pode ser que nada te faltará de coisa ruim também. Né? Assim, coisas ruins podem acontecer. Deus não te prometeu que nada te faltará só de bom. Né? Ele falou que todas as coisas cooperam para o bem, né? Isso. Essa é a conclusão, porque se ele está promovendo isso na sua vida, isso tem um fundamento. E, assim, eu tenho certeza que isso me fez uma médica diferente, me fez uma pessoa diferente. Hoje em dia, eu tenho amigas que são minhas amigas porque o câncer me deu elas. Sim. Porque tiveram câncer e a gente tinha algum amigo em comum e falou assim, você precisa conhecer a Carol, ela vai te ajudar. Oh, que benção. Aí a gente se chama Amigas do Peito, que é todo mundo Ai, que ficou amiga por causa do câncer de mama. Ai, que bonito. Aí são as amigas do peito. E eu tenho outras amigas do peito que tem leucemia, que tem outras doenças, mas que a gente vai se ajudando, sabe? Carol, sabe o que eu pensei? Que nem você falou, uma mulher que o marido não deixa nem fazer o exame. Às vezes Deus permitiu você passar por isso e vai te usar a vida inteira com muitas pessoas, é o que você está falando. Então, assim, quantas vidas salvas através de uma que passou por essa guerra, né? Essa loucura, gente. E assim, eu falo, é engraçado, você fala assim, nossa, uma história de superação e não sei o quê. Hoje, às vezes, eu olho para minha história e eu tenho uma grande amiga que ela perdeu a mãe aos 2 anos, o pai abandonou e ela foi criada pela avó. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, não teve suporte familiar, tinha tudo para dar errado e ela fez faculdade, hoje é uma profissional incrível e tal. E você fala assim, eu falo assim, não, gente, mas eu tinha tudo para passar por isso bem, eu tive uma estrutura familiar fantástica. Meu pai e minha mãe eram fantásticos. Então, eu acho assim, às vezes eu acho muito mais difícil a dor do outro quando você não tem amparo. Por isso que eu falo assim, gente, família tem um dever, um papel na vida da gente, assim, uma missão, fundamental. Né? É uma missão. Então eu acho assim, eu acho que, com certeza, não é menosprezando a minha história, ela é de superação, sim, mas
todo mundo tem sua dor, né? E eu acho interessante destacar nesse ponto a questão da igreja, porque tem pessoas que não têm família. E eu acho que o nosso papel fundamental como igreja é quando Jesus falou, quando você me visitou, Jesus, aquele homem pergunta, quando você me visitou, quando você me visitou na prisão, quando eu tive fome, você me deu de comer. Então eu acho que a gente pode fazer esse papel de ir no hospital, fazer um voluntariado, sei lá, se mover nessa questão de estar com alguém que está sozinho lá, entendeu? Acho que como igreja esse papel é fundamental também, né? Com certeza. E eu falo assim, eu acho o papel do diácono muito massa. Porque ele tem que cuidar dos doentes, dos órfãos, das viúvas, né? E assim, e não é só do diácono, né? Porque assim, uma mulher com câncer de mama quer, às vezes, uma mulher perto dela, né? A gente fala que é dos diáconos, mas não. Todo mundo pode ser usado nisso, né? Você não precisa ser um diácono, falar assim, não, deixa para os diáconos fazer. Não, é de todo mundo. Excelente. Quando tem essas situações, né, como exemplo, diagnóstico que você para e tem um baque, não, então peraí, agora eu tenho que fazer isso e tal. E quando depois passa toda essa situação, é bom também, como a gente está falando, né? Você começa a ver algumas coisas diferentes, né? A família, eu tive uma avó também que passou por um tratamento, e aí hoje, toda oportunidade que eu tenho de passar um tempo com a minha avó, eu vou. E antes eu não tinha essa preocupação, né? Vai mudando alguma perspectiva, né? De algumas coisas, né? Muda. É porque a gente entende melhor a vulnerabilidade da vida. Vida, é um sopro, né? Sopro, E assim, por exemplo, eu falando assim, voltando aqui no câncer um pouquinho, nem todos os dias são rosa, tem muitos dias cinzas. Por exemplo, a cada 4 meses eu tenho que fazer meus exames todos de novo. Até sair o resultado, meu Deus, eu tenho dor de barriga todos os dias. Sim. E é humano isso, né? Sentir isso. Total. A gente saiba, isso é bonito de falar também, que o cristão, ele passa por essas dificuldades. Com certeza. É humano sentir isso para mostrar nossa dependência de Não, Deus, né, Carol? olha só, depois que eu tive o câncer, eu já fiz biópsias, depois porque achou uma nova lesãozinha, graças a Deus, não era nada. Graças a Deus. Mas eu passei já por outras situações difíceis, e assim, você fica com medo. Lógico. Sabe? Somos humanos. E o medo é normal e faz parte disso. E aí entra o apoio de novo, né? Bíblia, oração, né? Palavra de Deus, a gente abriu falando, né, do sustento, da música que a gente falou também. É muito importante isso, né? Carolzinha, você falou de quem já tem casos na família, mas também quem não tem. Queria que você falasse um pouquinho mais de como despertar, de como esse processo, como que a gente pode... Sabe, alguns sintomas, sinais, ou sobre o autoexame mesmo para as mulheres. Ainda mais agora, né? Que a maioria das pessoas não conseguiu ir no médico nesses tempos, né? Na pandemia. Nossa, isso é muito sério. Verdade. Isso é muito sério. É muito sério porque é uma preocupação muito grande que a gente teve, assim, falando como médica. Existem pacientes com doenças crônicas, que eles precisam de um acompanhamento frequente com o médico, e foi tudo muito dificultado. Nossa. Além da dificuldade, o medo da própria pessoa, né, de ir num lugar e não estar seguro e correr o risco da Covid, né? Então, a gente tem que realmente se orientar, seguir as normas de distanciamento, aproveitando para falar disso. Boa. Porque tá usar máscara agora, né? Demais. E ele não foi embora, e nem vai tão cedo. Então, a gente tem que cuidar sim. E eu acho que é papel, inclusive, da igreja passar essas orientações sobre cuidados de saúde, num geral, né? Não só com a Covid, como com câncer. E essa questão, o câncer, ele é uma doença silenciosa, o câncer de mama. Porque, assim, algumas mulheres podem fazer lesões visíveis, ficar abaulada assim, ficar uma tumoração visível, com uma vermelhidão no local, mas geralmente ele é totalmente indolor. É um nódulo que você palpa. Então, o autoexame frequente, ele é importante para você conhecer sua mama. Porque se aparecer alguma coisa diferente, você vai saber que está diferente. Mas é muito comum também confundir com as glândulas, né? Sim, porque as glândulas são irregulares, elas podem simular um nódulo, mas o que acontece? Está em dúvida, por exemplo, período menstrual. A mama dói, a mama incha, não mais a minha, porque eu não tenho mais glândula, porque na cirurgia retira totalmente, né? Então, assim, você vai assustar, às vezes, espera passar o período menstrual, e faz o autoexame. Sumiu aquela dor, diminuiu, ok. Mas estou na dúvida,
vai no médico, Boa. tá? Outro sintoma, então assim, é muito pouco sintomática, por isso que você tem que fazer o autoexame, por isso que muitas vezes as mulheres descobrem a lesão já avançada. Às vezes pode acontecer de fazer ínguas, né? Os linfonodos que a gente tanto fala, que são as ínguas axilares, tá? Do lado da mama cometida. Então, tá assim, com um linfonodo que não some, que tá persistente, procura auxílio, procura o médico para estar fazendo exames, investigando o que é aquilo. Então, assim, é importante a gente ter o autoconhecimento do corpo, né? Porque às vezes assim, ai, não estou enxergando bem, pode ser, estou falando assim, geral, né? Vai no médico, não está normal, procura um atendimento especializado. Porque às vezes o ser humano tem essa tendência de tipo, vai passar, e passa, e aí aquele sintoma falou alguma coisinha, né? Mas também não é para ficar noiado, né, gente? Não, tipo, achar que... não, é igual, é uma íngua que não some, não é aquela íngua que a gente faz a unha, arranca um bife, surge e daqui 3 dias sumiu, não. Ou às vezes deu um mau jeito, fica com aquela, né? Isso, não, é uma íngua que não some, que fica, que persiste, que não está melhorando, que está aumentando. Então, assim, são esses os sinais. E eles são sutis, muitas vezes. Com o inimigo, né? Literalmente. Com o inimigo. Quietos, né? É verdade. Pedro, as pessoas estão comentando, gente, se vocês enviem seu comentário, fala se você está gostando, se já falou com você alguma coisa, a gente quer saber seu comentário aí, pode ir mandando, que a gente está de olho aqui nos comentários. Exatamente, pode mandar aí pra gente, vamos conversar. Conta também, talvez você também tenha uma experiência legal para falar, eu sei que o número do chat aqui é limitado, né, alguns caracteres, mas vai mandando um monte, assim, ó, parte 1, parte 2, parte 3, que a gente vai acompanhar, né? É verdade. Ô, Carol, e... depois que você passou por tudo isso, assim, eu queria que você falasse da sua experiência com Deus. Gente, se eu contar a gente vai gastar todos os lenços. Mas, assim, como eu comecei contando que o meu diagnóstico veio por uma antecipação de um exame, porque a médica que tratava minha infertilidade falou para eu adiantar. Então, assim, eu já vinha de uma história, infertilidade, o câncer, né? E você pensa assim, lógico, tem dia que você fala assim, gente, Deus me esqueceu. Me colocou lá para trás na fila. Mas não, tudo tem seu tempo, isso passa, assim, a gente pensa isso, mas logo a gente já pensa, não, calma, que tem um porquê. Não, é tão engraçado que eu entendo tantos porquês de Deus hoje. Por exemplo, eu estudava bastante, eu passei no vestibular 1 ano depois que a minha mãe teve o câncer, passou pela cirurgia e tudo. Aí eu falava assim, nossa, eu precisava ficar aqui com a minha mãe e tal, e aí eu passei no vestibular, porque eu passei em outra cidade, e morei sozinha e tal. Então, hoje, assim, você olha para trás, você consegue ver a importância do que Deus fez em cada momento na sua vida. Tipo, quando eu voltei, minha mãe teve metástase, e aí eu fiquei com ela quando eu formei. Então, assim, foi um processo que você vê Deus o tempo todo. É uma intimidade com ele. Toma uma aguinha, ó. É uma intimidade com ele. Eu vi um filme uma vez, porque meu pai também faleceu em novembro do ano passado, e aí eu assisti um filme de um pastor que tinha perdido uma filha. E foi muito difícil para ele. E esse pastor foi procurar outro pastor, e ele falou assim, é como se tirasse uma parte do seu corpo, que você tem que aprender a conviver sem essa parte, mas é uma intimidade com Deus que poucos têm o privilégio de passar. E isso só quem passa por uma dor, né? Mas, assim, não espera passar a dor também. Você pode ser a pessoa mais feliz e ter uma super intimidade com Deus. Não é a dor, ela dá uma intensificada mesmo, mas, assim, não esperem passar. Não espere, não precisa curtir antes. E... Então, aí, tá, eu tive o câncer, eu falo assim, eu precisei tratar a infertilidade para descobrir um câncer precoce, então a infertilidade não veio do nada também. Ai. E depois, hoje eu tomo eu não precisei fazer quimioterapia, que isso é uma coisa que eu acho importante falar, porque assim, nem todo câncer você vai precisar fazer quimioterapia, dependendo do tipo histológico, que são o tipo de células que o câncer tem,
o tamanho, porque ele é classificado, ele tem classificações. E o estudo é um estudo quase genético ali do seu câncer. Você vai ter ou não que fazer a quimioterapia. Então, eu não precisei fazer quimio, eu não precisei fazer rádio. Eu fiz um exame que me deu essa segurança, deu a segurança para o meu oncologista, tá me orientando dessa forma. Só que eu tomo uma medicação que ela tem que ser usada por 5 anos. Hoje eu estou com 38 anos. Eu comecei essa medicação em abril de 2017. Então, vai até abril de 2022 a medicação. E, nesse período, eu não posso engravidar. Tem até alguns estudos falando que, às vezes, você pode parar a medicação e engravidar, mas eu sempre falo, como que eu vou deixar um filho sem mãe, né? E, eu tenho que tomar a medicação e estar bem e depois fazer ou engravidar. E, nesse período, olha o tanto que Deus faz perfeitamente. Eu tinha feito a indução, coletado óvulos, feito os meus embriões, e eles estavam congelados quando eu fiz o diagnóstico de câncer. Então, eu tive como preservar minha fertilidade. E isso é um assunto que, às vezes, as pessoas não conversam. Você manda a pessoa para a químio, uma mulher jovem, e ela pode se tornar estéril depois da químio. Então, às vezes, antes de começar a químio, faz uma indução, vai produzir mais óvulos, retire. Ah, não tenho dinheiro, é caro. O SUS tem como fazer pelo SUS. Então, corre atrás. Você quer ter filho e descobrir um câncer? Tem como? Tem, corre atrás. Olha só. E aí, mas eu tomo a medicação, e aí, meus embriões? Eu ficava agoniada que meus filhos estavam congelados. E aí, nesse período, é engraçado, tem umas coisas que você fica assim, mas tem umas contradições que você entra. É forte, eu tô aqui impressionada. Assim, meu Deus do céu. E aí, eu comecei a pensar em útero de substituição. Útero de substituição é o que as pessoas chamam de útero, barriga de aluguel, barriga solidária. Aqui no Brasil não é autorizado barriga de aluguel. É só voluntariado. E não é assim, quero fazer, não quero engravidar, vou ali pedir para alguém engravidar para mim. Não. Tem todos os critérios, tem uma comissão no CRM que avalia os critérios e vê se você realmente tem necessidade de um útero de substituição. E aí, uma prima minha foi minha barriga. E eu tenho um filho, o Samuel. Meu Deus, cara. Que história. Eu acho que a história, o máximo da história é acabar tendo um filho por um útero de substituição. Que coisa incrível. Meu Deus. É muita informação. É muita. Tipo assim, eu falo. E depois que você descobriu, depois você teve o filho, aí você descobriu que você não poderia ter mais, então foi uma providência divina? Não, é porque, na verdade, o que eu acho é que Deus foi tão perfeito que ele deixou eu fazer todo o processo, preservar minha fertilidade, guardar meus filhinhos. Eu tive o câncer no tempo certo. E ele ainda providenciou uma barriga para mim. Meu Deus, gente, isso dá outro programa, gente. Tá, eu trago a Rafa depois que a minha barriga a gente conversa. Combinado. Ai, que demais. Mas é super. Mas eu vou falar uma coisa, ela é super diferente, assim. Ela acha que é super normal o que ela fez. Ela tem a capacidade de me agradecer por eu ter permitido ela fazer. Que incrível. Isso tudo é Deus que faz, né? Meu Deus do céu, como é que trabalha isso tudo, né? Só falando da parte genética, voltando, né? Porque toda hora eu lembro de alguma coisa que eu falo assim, nossa, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Fica. Eu fico aqui o dia todo. Não dá corda, não. Por essa história genética, minhas primas testaram, né? A minha irmã, que é a Dani, que vocês conhecem. Sim, uma linda. E a minha irmã optou por fazer a profilaxia. Ela tirou as mamas de forma profilática. Para evitar... Profilática, explica. Profilática é você fazer algo para evitar que a doença se desenvolva. Então, ela tirou a mama, as duas, para ela evitar de ter câncer de mama. Porque, assim... Nossa. Você já genética, nem se falou no começo, corre no meio da família, né? Acho que cada um se sente seguro de alguma forma, né? Quando por exemplo, eu tenho prima que tem a mutação e ela optou por fazer acompanhamento. Eu acho corajosa. Mas
Mas, assim, também é corajoso, sei lá, e fala, arranca tudo, não quero Mas ter Deus isso. está tanto no controle que eu acho que ele põe dentro do coração, né? Eu não sei, sei também. É difícil falar isso, é muito pessoal, né? Muito pessoal. E no homem, essa mutação genética que a gente tem, ela pode predispor ao câncer de próstata. Olha, como é que é? O câncer de mama pode predispor? Não, a mutação. A mutação. Boa, essa mutação no gene pode também predispor ao câncer de próstata no homem. Tá, não tá ligado uma coisa com a outra, ok. Entendi. Olha que interessante. Parece que o programa é só para mulheres no final, mas já tem duas coisas aqui, ó. Primeiro, você que não tem a cabeça no lugar e acha que é errado a mulher ir no ginecologista, não sei o quê, que tem uns caras doidos assim, muda sua cabeça, por favor. Apoie, né, a sua esposa, a pessoa da sua família, sua irmã, sua mãe, para que ela faça acompanhamento e também, pegando um gancho aí no Outubro Rosa, para fazer o exame de próstata, né? Tem um preconceito, tal, não sei o quê. Mas faz o exame, você que passou dos 40 anos também, ou já tem uma predisposição. Já aproveitando o gancho aqui para falar para os caras também... Cuidarem. Vai ter o Novembro Azul. Então pronto. Né? A gente já deixa já pode spoiler aqui pra gente. Já aproveita, vamos chamar, já vai programando o Novembro Azul também. Exatamente. Muito bom. Dani, olha Dani. Carol, pegando o gancho dessa mensagem que Deus está no controle de tudo, que você está falando, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, mas se você finalizou a parte de Deus, essa experiência, não vai finalizar, né? Que você falou, a gente fica. Mas aí eu queria já te agradecer, corre, o tempo está é muito bom falar disso, é muito bom ter você aqui falando disso, eu quero te agradecer muito, de todo o coração. E pedir uma mensagem para quem está nos assistindo, depois que você concluir da parte de Deus, para quem está nos assistindo, quem vai assistir futuramente. Eu tenho até dificuldade de falar nisso, porque eu falo assim, a minha história é tudo isso, né? Falar de Deus é tudo isso. E Deus, assim, eu nasci num lar evangélico, né? Então, eu falo assim, todo esse suporte, a família que eu tenho, eu acho assim, Deus organizou tudo para eu chegar até aqui da melhor forma possível, né? E Deus está sempre no controle e às vezes assim, muitas vezes, lógico, eu passo outras dificuldades que profissionais, familiares, nada é um mar de rosa, né? E é incrível a providência de Deus em cada momento de desespero. E assim, a gente... e você só consegue enxergar isso quando você está com o coração aberto para Deus agir. Porque Ele vai providenciar a calma, o autocontrole, Ele vai providenciar o que é melhor para você e o que você precisa. Só que você também tem que estar aberto para entender o que Ele está fazendo na sua vida. Porque, às vezes, a gente não consegue, na hora do maior pânico, você fica, às vezes, assim, meu Deus, o que é isso? Cadê você? Não, Ele está ali, calma. Tenha um pouquinho de paciência, abra o coração, busque, ore, leia a Bíblia. Durante o processo que eu tive câncer, eu invoquei, até hoje, eu sou super invocada, acho que toda vez que eu tô mais apavorada, eu começo a ler Samuel de novo. Eu não sei nem explicar por que esse livro da Bíblia me acalma. Uau. Porque ele tem partes bem pesadas, mas ele o tempo inteiro é Deus tão perto de Samuel que aquilo é aquilo que fala assim, não, ele está aqui, ele esteve ali com Samuel e ele está aqui. Eu brinco que tem algumas músicas que eu ouço que às vezes eu falo assim, gente, parece que Deus tá me abraçando. Eu não sou doida. Não, mas dizem, né, o amor de Deus, ele é forte. Diz que ele escolhe os loucos, né? Mas eu acho que é nesse ponto de entender. Não, entendi. Entendi. Isso, né? Mas eu acho que é o ponto de entender essa loucura da vida e Deus está no controle de tudo. Eu acho que é isso, loucos por amor a Deus, de entender que diante de tudo isso, alguém poderia falar que nem a mulher de Jó, como? Né? Abandona teu Deus e morre. Não, a gente é louco
louco de continuar. Tipo, é louco amor, é uma louca paixão. E assim, não é por isso que meu filho chama Samuel. Ai. Mas assim, aí, assim, eu já tô dando a dica, gente, vai ler Samuel. Já vou ler hoje. Vamos ler Samuel, lê. Não, e sabe o que é super legal? Eu falo que a gente tem que usar a tecnologia pro bem, e ela veio pro bem, né? Verdade. Às vezes eu coloco no aplicativo, no carro, coloco no ouvido e vou dirigindo e escutando. E assim, e é uma hora minha muito de estudar a Bíblia, é no trânsito. Porque o trânsito não tá legal. E, assim, é pesado, né? Então, assim, é uma hora que você tem que prestar atenção no trânsito. Mas dá para prestar atenção também na Bíblia. Ouvindo, né? Ouvindo. Então, é legal. Tem muitas formas hoje da gente buscar a palavra de Deus. E às vezes, algumas pessoas me deram livros para ler, livros de assim, pessoas que passaram, crentes que passaram dificuldades e tal. Alguns eu li, mas eu falava assim, gente, essa história aqui eu já sei, eu estou passando por ela, eu quero a Bíblia mesmo. Eu falo que assim, que o que me, realmente, assim, de Deus, que me deu apoio, foi Samuel. Que legal, você lembrar de você agora quando eu li Samuel. Que demais. Mas às vezes vocês vão ler e vão falar assim, gente, a Carol tava doida. Mas impossível. Mas Deus fala com a gente de algum jeito. Forma, impossível. É verdade. Nossa, que bênção, Carol. Que bênção. E que privilégio ter você aqui, que privilégio usar esse canal para falar desse assunto tão importante. Quero te agradecer de todo o coração, fenomenal. Eu quase nem deixei o Pedro falar, né? Aí que o programa fica bom. Não. Mas, Carol, foi fenomenal você ter vindo aqui. Quero te agradecer e pedir que continue com essa força ajudando as pessoas, porque muitas pessoas vão precisar do que Deus vai fazer na vida delas através da sua vida, né, através dessa força que Deus te deu. Assim, não estou me promovendo, não é minha intenção, mas é porque assim, esse mês realmente eu estou fazendo campanha de Outubro Rosa. O meu Instagram está aberto e eu tenho colocado informações sobre o câncer, depoimentos de mulheres que passaram por isso. Por exemplo, vai ter o depoimento de uma amiga que passou por isso e teve que fazer químio, teve que fazer rádio, passou por um processo diferente do meu, para as pessoas terem conhecimento de como é todo o processo. Tanto de uma pessoa que não fez químio, não fez rádio, outra que fez, outra que pôde ter filho, outra que não teve. Para as mulheres terem um leque maior de informação. Verdade. Informações palpáveis, não vai ser nada científico que ninguém consiga entender. Sim. É uma informação para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Então, assim, meu Instagram está aberto. Como que é? Fala É Ana Carol Portes. Ana Carol Portes. Portes. Tá, Isso. Portes com E. Legal. E dá pra ver pela sua conversa também, que é leve, você foi explicativa super clara, você é médica, né? E não usou termos técnicos que a gente não conseguisse entender. Então, acredito que eu vou seguida também. e quero prestar atenção, mas muito gostoso, muito leve, assim. Então, super dica pra quem quer. Até eu pedi pro meu oncologista, que ele é uma pessoa maravilhosa, e ele vai estar falando, né, também sobre tratamento de uma forma bem simples e de preservação de fertilidade relacionada ao câncer. Vai ter mastologista falando de como fazer o autoexame. Assim, eu fiz uma programação para o meu Instagram no Outubro Rosa. Então, assim, quem tiver interesse, quem conhecer uma amiga que talvez essas informações sejam importantes, ele vai estar aberto nesse mês. Tá. Para vocês estarem buscando mesmo informações. Fala de novo, então. É Ana Carol Portes. Ana Carol Portes. Pronto, para seguir aí. Eu vou soletrar. O Portes é Portes. Por quê? Porque todo mundo entende fortes. Boa. É forte. Até linda. Mas agradecer, né? Obrigado, um privilégio. E que a gente possa já marcar, mesmo que online, né? Quanto da distância, mais alguns papos, né? Porque é bem legal para saber, né? Conscientizar o pessoal, mas trocar ideia também é muito legal.
E já Estou à marcamos a próxima disposição. entrevista. Útero de substituição. Boa! Já a próxima entrevista é essa, útero de substituição. Muito bom. Carol, obrigada. Por nada. Deus te abençoe. Foi fenomenal. Amamos. E Ai, até que a bom. próxima. Tá bom, amém. Que bom, gente, bom demais! Que isso, que conversa gostosa. Olha só, importante também, né? Dica do livro de hoje, Arte Médica. Vai aparecer aí na sua tela. Nesse importante e oportuno livro, o Dr. Hélio Angotti demonstra que a medicina também tem sido alvo de ataques. A medicina tradicional, fortemente baseada nos valores cristãos e preceitos hipocráticos, tem sido maculada por loucos que negam a dignidade e a santidade da vida humana. Aplicam-se a uma verdadeira reestruturação social e executam assim o seu plano diabólico. Em breves, mas incisivos capítulos, o autor expõe as incoerências e atrocidades dos médicos modernos que culminam na defesa aberta e ousada do aborto, ao mesmo tempo em que expõe os ideais de benevolência, caridade e amor ao próximo, apregoados pela medicina, baseada nos fundamentos cristãos e hipocráticos. Nas palavras do Dr. Angotti, o médico hoje ainda necessita da compreensão e da aceitação de um velho comando. Com pureza e santidade, conservarei minha vida e minha arte. É a dica do livro de hoje, Arte Médica, isso aí. Temos mais notícias também, mas logo depois do intervalo a gente já volta para falar com você, tá bom? Fica aí, toma uma aguinha, mas fica aí que tem notícias interessantíssimas. Com apenas 3 meses de existência, a IPP-TV já tem feito a diferença. A única emissora do país com teologia reformada 24 horas no ar cresceu tanto que foi preciso procurar um novo local para acompanhar esses avanços. Um novo prédio foi comprado para a ampliação dos estúdios e criação do Centro de Aconselhamento Bíblico da IPP. Será nesse lugar que novas emoções chegarão até você através do nosso conteúdo. Continuaremos falando sobre teologia, educação, valores familiares, saúde, esporte, cultura, boa música, lazer, além de muita informação sobre os principais acontecimentos da IPP. Tudo isso é feito por uma equipe que trabalha com muita criatividade para mostrar o lado simples e belo da vida. Espalhamos essa mensagem de amor para os mais de 600 mil inscritos no nosso canal do YouTube, que reúne mais de 60 milhões de visualizações, distribuídos pelo nosso acervo de mais de 2.700 vídeos que alcançam não apenas o Brasil, mas outros países também. E você pode continuar fazendo parte disso. Para este novo desafio, temos a missão de captar R$250 mil para manutenção, aquisição e montagem do novo espaço. Além do administrativo, centro de aconselhamento e salas pastorais, precisamos realizar a montagem da nova Rádio Pinheiros, salas de redação, edição e transmissão e 4 novos estúdios para a IPP-TV. O objetivo da IPP-TV é ser uma televisão missionária e é por isso que diariamente oferecemos este presente para o público. Uma programação diversificada com conteúdo cristão de qualidade. Invista em missões. Invista na IPP-TV, a sua TV missionária. Utilizando o audiovisual, vamos evangelizar as nações. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios 1:5. IPP-TV, a sua TV missionária.
De volta, um intervalinho para tomar uma aguinha. E olha só, notícia interessante. Diagnosticado com autismo, o pastor decide não abandonar o ministério. Aos 40 anos, o pastor Robert Beamish, no país de Gales, foi diagnosticado com autismo, sendo orientado pelo psicólogo a abandonar o ministério e procurar outra carreira. O diagnóstico tardio passou uma barreira que supostamente o impediria de exercer o ministério pastoral. No entanto, o pastor sempre teve convicção de que os rótulos não podem ser algo que moldam a vida das pessoas ou que determinam suas decisões, tornando-se mais um obstáculo. Isso era o que eu mais temia quando fui diagnosticado com autismo na casa dos 40, disse. Em seu testemunho, conta que foi ordenado pastor batista aos 22 anos, tendo ocupado funções de ensino e ministério em igrejas. Fiquei muito chocado quando o psicólogo afirmou que, dado o meu diagnóstico e o que ele tinha visto, talvez fosse melhor para o meu bem-estar geral procurar outra carreira, lembra ele. Decidi permanecer em meu papel como ministro, mas minha avaliação clínica destacou uma série de questões em torno da minha saúde mental que acredito ter me ajudado a estabelecer limites melhores, o que acabou me levando a ser mais eficaz no serviço aos outros, disse ele, reconhecendo o peso do ministério, afirmando que, apesar das alegrias, sabe que pode ser exaustivo e opressor na maior parte do tempo. O pastor agora precisa andar com o que chama de passaporte de comunicação, onde apresenta orientações sobre como as pessoas podem se comunicar melhor com ele. A fonte dessas informações é o site gospelprime.com.br. E pode falar, Pedro. Não, eu quero aproveitar para fazer a divulgação aqui, o nosso jabá mais uma vez, da conversa que a gente teve com a Ana Paula do Gepanda. Você entra aqui, ó, Manhã IPP, tem uma playlistzinha aqui no canal, já assiste todos. Mas aí você em especial assiste o Gepanda, o do Gepanda, que é o grupo de apoio às mães, né? E você entra lá, a Ana Paula tem um testemunho muito legal, uma história muito bonita para falar para vocês. Então já é minha indicação aqui desse programa, já que já foi tão especial hoje, né? Um dos programas mais legais que a gente teve. Então que você já pegue e vai a outro programa que foi muito legal também, demais, que é o da Ana Paula, que está aqui na playlist. Exatamente, muito bom, Pedro, muito bem lembrado. E os aniversariantes de hoje, vamos lá aos aniversariantes. Parabéns para o Daniel Harber, para a Dora Arruda, para o Eric Melo, o Fernando Fávaro, o Hugo Soares, a Maria Helena Marumo, a Nicole Lázari e Stephanie da Cruz. E você que está em casa, que também está de aniversário hoje, parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe muito esse ano novo, que seja para a glória de Deus, Ele e todos que virão, e que sejam muitos. Feliz aniversário do Manhã EPP para você. O Eric, que está aí entre os aniversariantes, né? Ele é um cara super bom de rima. Então já faço o desafio aqui, ó, para ele fazer uma rima agradecendo um parabéns aí, ó, que a gente coloca no ar na segunda-feira. Mas parabéns a todo mundo que tá nos assistindo aqui, faz aniversário. E se Deus quiser, estaremos de volta, né? Depois do fim de semana. Isso mesmo, programaço de hoje, mas continua aí a programação, culto online, e segunda-feira estaremos de volta. Se Deus quiser. Bom Até. final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.